Uma jovem princesa estrangeira foi trazida ao palácio mais luxuoso da história de Israel. Ela havia deixado sua terra, sua fé e sua língua materna para viver entre colunas de ouro e paredes revestidas de mármore. Durante dias, ouviu o som de passos que vinham e iam. Viu servas cochichando nos corredores. Sentiu o aroma dos perfumes das outras mulheres. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Ela recebeu um banho de mirra, vestiram-na com linho fino e adornaram seus pulsos com braceletes pesados. Não havia explicação, apenas olhares silenciosos. A porta se abriu e ela foi conduzida por uma passagem estreita até os aposentos do rei Salomão. Ninguém disse uma palavra. O que aconteceu depois disso nunca foi registrado nas Escrituras. Mas as marcas daquela noite ecoaram para sempre no coração de muitas outras mulheres. Antes mesmo de entender o que estava acontecendo, aquela jovem já fazia parte de um mundo onde as escolhas não lhe pertenciam mais. E enquanto sua história se perdia entre 1000 outras não contadas, o que restava era o silêncio. Se temas esquecidos como esse despertam em você o desejo de enxergar a Bíblia além das cortinas, com profundidade e coragem, inscreva-se no canal. Aqui, toda narrativa tem voz, até aquelas que nunca foram ditas em voz alta. O Palácio de Salomão, descrito com detalhes em 1 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 12, era uma obra monumental. Mármore, cedros do Líbano, ouro importado, colunas imensas, tapeçarias ricas em bordados e utensílios de bronze maciço impressionavam qualquer visitante. Mas por trás das estruturas luxuosas havia uma atmosfera silenciosa, onde o medo e a incerteza se escondiam. O esplendor das construções não refletia o estado interior das mulheres que habitavam os corredores do harém real. Por mais que tudo parecesse perfeito aos olhos do povo, o ambiente espiritual e emocional no interior do palácio podia ser sufocante para muitas daquelas mulheres que vinham de longe, levadas por razões que estavam longe do amor. O harém de Salomão, com suas centenas de mulheres, não era apenas um lugar de desejo carnal, mas um palco de interesses políticos, jogos de poder e alianças internacionais. Muitas dessas mulheres eram entregues como parte de tratados e acordos entre reinos, sem que tivessem sequer a opção de recusar. Elas entravam no palácio com roupas finas, mas com o coração cheio de perguntas. Haveria afeto? Seriam apenas mais uma? Teriam voz? A glória de Salomão encantava o mundo, mas o que isso significava para as jovens que ali chegavam, frequentemente separadas de suas famílias e deuses? Essas mulheres estrangeiras muitas vezes traziam consigo crenças pagãs, costumes distintos e línguas diferentes. A entrada no palácio representava uma ruptura violenta com suas identidades. Estavam agora sob a autoridade de um rei, que era também juiz e sacerdote de seu povo. A transição não era apenas física, mas profundamente espiritual. A aparente estabilidade e ordem do império escondiam uma realidade mais complexa, em que o controle absoluto do rei ditava o futuro de cada mulher que pisava no mármore polido dos salões reais. O povo de Israel via Salomão como o ápice da sabedoria e do favor divino. No entanto, o mesmo homem que escreveu Cantares e Eclesiastes e que julgava causas com impressionante discernimento, mantinha um harém que fugia completamente ao ideal de um relacionamento sagrado. A abundância de mulheres era sinal de status e poder, mas também um reflexo de escolhas que, aos poucos, afastavam o coração do Rei do Senhor. Enquanto todos celebravam a prosperidade do reino, poucos enxergavam o preço cobrado em silêncio atrás dos véus e das paredes douradas. Dentro daquele ambiente de aparente perfeição, crescia um medo quase invisível, uma tensão não falada. A primeira noite com o rei, para muitas dessas mulheres, não era esperada com alegria.
mas com temor. O mistério em torno do comportamento de Salomão, a falta de liberdade e a certeza de que sua presença ali não dependia de um vínculo emocional, criavam um cenário onde o brilho do ouro não conseguia iluminar a escuridão da alma. Ao longo de sua trajetória, Salomão contraiu casamentos que iam muito além da esfera pessoal. Cada nova esposa representava um pacto político, uma aliança selada com interesses estratégicos. Em 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, lemos que o rei teve 700 esposas de origem principesca e 300 concubinas. O número em si já revela o caráter institucionalizado dessas uniões. Elas eram peças de um xadrez geopolítico, destinadas a ampliar o alcance de Israel no cenário internacional. Porém, para as mulheres envolvidas, esse casamento não trazia segurança emocional nem garantia de acolhimento. Quando a filha do faraó foi trazida para Jerusalém, isso não foi apenas um gesto de honra à tradição diplomática egípcia. Foi uma jogada de mestre de Salomão para se alinhar com um império poderoso. Esse padrão se repetia com mulheres moabitas, amonitas, sidônias, etéias e outras. Todas essas alianças, enquanto fortaleciam o trono por fora, corroíam suas bases espirituais por dentro. As mulheres se tornavam peças decorativas, símbolos de conquistas políticas e troféus de um reinado glorioso aos olhos dos homens. E o que havia por trás dos olhos delas? Para uma mulher arrancada de seu povo e enviada a uma terra distante, o casamento não era uma celebração, mas uma adaptação forçada. Tinha que aprender novos hábitos, talvez até um novo idioma, e sujeitar-se a um novo sistema de crenças. Algumas podiam até tentar manter os costumes de sua terra natal, mas isso frequentemente gerava conflitos com as normas religiosas de Israel. Dentro do harém, essas mulheres viviam sob constante vigilância, cercadas por rivais, concubinas ambiciosas e servas que relatavam cada gesto ao palácio. Não havia espaço para erros ou para sentimentos espontâneos. O rei poderia escolher visitar uma mulher uma única vez ou nunca mais retornar. Não havia promessas. O casamento, para essas mulheres, era um símbolo de poder que não se traduzia em proteção ou dignidade. A qualquer momento, uma nova princesa poderia chegar e ocupar o centro das atenções. O favor do rei era volátil e o afeto, se existia, era um luxo raro. Esse ambiente minava a autoestima, alimentava inseguranças e preparava o terreno para a ansiedade que antecedia a primeira noite com o rei. Dentro da opulência, muitas dessas mulheres eram, na prática, prisioneiras de alianças frias. Os muros altos do palácio não eram apenas estruturas de segurança, eram também barreiras para a alma. Era neste contexto que a ideia da primeira noite ganhava contornos de medo, não de romantismo. A aproximação de Salomão não representava uma conquista amorosa, mas a consumação de um contrato no qual elas eram parte da moeda de troca. Para as jovens trazidas ao palácio de Salomão, a noite em que seriam chamadas à presença do rei era um enigma envolto em silêncio. As servas não comentavam, os conselhos eram vagos e cada mulher parecia carregar sua própria versão do medo. Essa tensão aumentava ainda mais entre as estrangeiras que não compreendiam totalmente a cultura de Israel, nem sabiam o que esperar de um homem conhecido por sua sabedoria, mas também por sua frieza diante de tantas mulheres. A antecipação da primeira noite tornava-se um momento de profunda ansiedade. Diferente de um enlace baseado em afeto mútuo, essa noite de apresentação era mais um rito de passagem. As mulheres eram preparadas com banhos perfumados, óleos, vestimentas especiais, instruções rígidas de comportamento. Tudo isso fazia parte de um protocolo silencioso, no qual cada gesto poderia ser interpretado como ousadia ou submissão. Salomão tinha o direito de aceitar ou rejeitar.
A incerteza sobre o que aconteceria dentro daqueles aposentos gerava uma angústia constante. Não havia garantia de carinho, de respeito ou sequer de permanência. Algumas mulheres eram visitadas uma única vez, nunca mais chamadas. Outras se tornavam concubinas recorrentes, e um número muito reduzido era elevado ao status de esposa com reconhecimento. A sensação de ser avaliada, medida e talvez esquecida era um fantasma que acompanhava cada passo dado em direção aos aposentos reais. Por mais luxuoso que fosse o ambiente, o que dominava aquele instante era o medo da insignificância. Entre as mulheres que vieram de outras nações, havia ainda o temor da rejeição cultural. Seus costumes, sotaques, perfumes, até a maneira de olhar poderiam ser interpretados como estranhos. Não sabiam se o rei aprovaria sua presença ou se simplesmente as desprezaria. Não havia preparação emocional para isso. Algumas podiam desejar agradar, outras apenas queriam terminar logo a experiência. Mas todas, sem exceção, sabiam que aquela noite não se tratava apenas de intimidade. Era uma exposição completa, onde o poder estava 100% nas mãos do outro. No silêncio do palácio, entre os corredores de pedra e as cortinas douradas, essas mulheres se preparavam não para o amor, mas para a sobrevivência emocional. A primeira noite com Salomão era um divisor de águas invisível. Quem agradava ganhava posição, quem não agradava voltava ao anonimato. Esse medo constante moldava seus comportamentos, suas palavras e até mesmo seus pensamentos. O rei podia ser sábio, mas diante delas era apenas o juiz final de um teatro silencioso e tenso. A entrada de uma mulher no harém de Salomão era precedida por uma avaliação silenciosa, onde a beleza era o principal critério. O que se buscava não era apenas um rosto bonito, mas uma imagem que agradasse ao olhar seletivo de um rei acostumado ao requinte. A aparência se tornava uma espécie de moeda de valor. As mulheres sabiam que seus traços físicos poderiam definir sua relevância no harém. Isso gerava uma pressão constante por perfeição, como se sua dignidade estivesse atrelada à capacidade de agradar visualmente. Em um ambiente onde a atenção do rei era dividida entre centenas, ser notada era uma batalha contra o esquecimento. Esse tipo de valorização alimentava rivalidades entre as mulheres. Cada uma buscava destacar-se através de adornos, perfumes raros e trajes exuberantes. A vaidade deixava de ser apenas um capricho e se tornava uma estratégia de sobrevivência. Aquilo que aos olhos do povo era um cenário de luxo e beleza, para quem vivia dentro do harém, era um campo silencioso de competição. O Salmo 45, do versículo 10 ao 11, faz menção à beleza da esposa real e como o rei se agradava dela, mas esse encantamento era frágil, efêmero e muitas vezes voltado mais ao exterior do que ao interior da pessoa. Aquelas que não atendiam aos padrões desejados podiam ser esquecidas, relegadas a um canto qualquer do palácio, vivendo na sombra de outras mais favorecidas. O impacto emocional disso era profundo. Muitas vezes, essas mulheres deixavam de se ver como pessoas para se enxergarem como ornamentos. O valor pessoal era reduzido ao que o espelho refletia e ao quanto conseguiam chamar a atenção do rei. A dor de não ser escolhida era tanto física quanto existencial. Afinal, não havia um ciclo natural de afeto e conhecimento mútuo. Tudo começava e terminava em uma primeira impressão. Mesmo aquelas que eram agraciadas com a atenção do rei viviam sob constante tensão. Bastava uma nova mulher chegar, mais jovem ou mais atraente, para que o favoritismo mudasse de direção. Isso gerava insegurança contínua, uma sensação de instabilidade que corroía a alma. Não havia vínculos profundos que sustentassem a posição de alguém. Tudo era mutável, e o que se tinha num dia podia desaparecer no outro.
O amor, como ideal divino de comunhão, parecia distante da realidade prática do harém. O padrão imposto por essa dinâmica fazia com que a mulher deixasse de ser vista como imagem de Deus e passasse a ser tratada como um adorno palaciano. A primeira noite com o rei, nesse contexto, tornava-se também um julgamento silencioso de beleza. Era mais que um encontro. Era um teste. E falhar significava cair no esquecimento de um mundo onde a aparência decidia o valor de uma alma. Poucos aspectos da vida de Salomão geram tanta curiosidade quanto o que ocorria nos bastidores da intimidade real. A primeira noite com o rei, embora não descrita com detalhes explícitos na Bíblia, carrega uma aura de mistério e temor. O livro de Esther, capítulo 2, do versículo 12 ao 14, ainda que tratando da Pérsia e não de Israel, oferece uma referência de como funcionavam os rituais de apresentação diante de um rei oriental. Mulheres passavam meses em preparação e, quando finalmente entravam nos aposentos reais, sabiam que estavam sendo julgadas não apenas por seu corpo, mas por sua conduta, voz, perfume, até o modo de caminhar. Em Israel, mesmo com a sabedoria de Salomão, o harém seguia costumes importados de outras culturas, inclusive da prática egípcia e fenícia. O ambiente era repleto de símbolos, incensos, músicas suaves e protocolos rigorosos. A mulher entrava acompanhada por servas que a preparavam e a entregavam diante do rei. Nenhuma palavra era dita ao acaso. Tudo tinha um significado. Cada movimento era observado. Salomão, cercado por riqueza e rituais, tornava-se quase uma figura mística naquele momento. Mais rei que homem, mais autoridade que parceiro. Essa estrutura convertia o encontro íntimo em um verdadeiro julgamento. Não havia espaço para espontaneidade. Era como se a mulher estivesse diante de um tribunal silencioso, onde qualquer gesto podia determinar seu destino dentro do harém. A ansiedade tomava conta. Era impossível saber se ela voltaria a ser chamada ou se aquela seria sua única noite no centro do palácio. Esse clima de avaliação transformava o que deveria ser um momento de união em uma prova tensa de aceitação. Além disso, havia o peso espiritual. Mesmo que Salomão fosse um homem de fé, como demonstrado em sua oração em 2 Crônicas, capítulo 6, suas alianças com mulheres de outras nações e culturas acabavam abrindo espaço para práticas que contrariavam a lei de Deus. Para muitas dessas mulheres, a primeira noite era também uma ruptura com sua identidade religiosa. Elas estavam ali, diante de um rei que dizia servir ao Deus de Israel, mas que permitia a entrada de influências pagãs dentro dos muros sagrados. A confusão espiritual era inevitável. No fundo, a pergunta que pairava sobre todas era: serei lembrada ou apenas usada e esquecida? O ritual da primeira noite se tornava, portanto, uma interseção de medo, expectativa e renúncia. Elas ofereciam o corpo sem garantia de que seriam vistas como mais do que um número dentro das estatísticas do rei mais sábio da história. E essa realidade, tão distante da glória aparente, revelava uma fragilidade que nenhum ouro do palácio podia esconder. É difícil imaginar solidão em um lugar onde se está cercado por tantas outras. Mas no harém de Salomão, a solidão era talvez a mais silenciosa das companheiras. 1 Reis, capítulo 11, relata que o rei teve 700 esposas e 300 concubinas. Esse número, que impressiona pela grandiosidade, choca quando pensamos no que ele significa emocionalmente. Cada mulher vivia sabendo que havia outras 999 competindo pelo mesmo olhar, pela mesma atenção, pelo mesmo toque. Era uma multidão de vozes caladas, corações aflitos e esperanças suspensas. O harém não era um lugar de comunhão. Era um território de comparação constante.
Uma mulher que conversava demais era vista como ameaçadora, uma que se isolava como fraca. Não havia amizades genuínas, pois o favor do rei podia mudar tudo de uma hora para outra. Quem era confidente hoje podia se tornar inimiga amanhã. A tensão pairava sobre todos os ambientes, nos banhos, nas refeições, nos corredores. A incerteza sobre quando ou se seriam chamadas de novo gerava uma instabilidade emocional profunda. Salomão, ocupado com os assuntos do reino, raramente dava atenção prolongada a uma só mulher. Sua mente estava dividida entre julgamentos, construções, alianças e guerras. Por mais que fosse sábio, como narrado em 1 Reis capítulo 4, versículo 30, era impossível dedicar tempo e presença a 1000 mulheres. A maioria vivia sem sequer ouvir sua voz mais de uma vez. Era uma ausência dolorosa. A presença dele no palácio era constante, mas sua presença emocional na vida daquelas mulheres era quase nula. Essa solidão era ainda mais intensa para as estrangeiras. Isoladas culturalmente, sem domínio total da língua, sem familiares por perto e com práticas religiosas diferentes, elas carregavam uma saudade silenciosa. Não havia consolo, não havia confissão, apenas a espera. Algumas se apegavam às servas, outras aos deuses de seus povos. Poucas se voltavam ao Deus de Israel, e mesmo essas provavelmente encontravam dificuldades em compreender por que um rei tão abençoado permitia tamanha dor entre suas mulheres. A solidão, nesses contextos, não era um vazio externo, mas uma ausência de significado. Estar ali sem saber o porquê, sem ter a quem amar, sem poder construir uma história. A glória do palácio contrastava com a aridez do coração. E para muitas, a maior angústia não era a espera pela primeira noite, mas a certeza de que, mesmo após ela, continuariam sozinhas em meio à multidão. Dentro do harém de Salomão, a diversidade cultural não era um traço celebrativo, mas um campo de tensão espiritual. Mulheres moabitas, edomitas, sidônias, hititas e outras nações pagãs conviviam diariamente, cada uma trazendo consigo uma herança religiosa que não podia ser apagada da noite para o dia. 1 Reis, capítulo 11, versículo 2, menciona que essas mulheres eram de nações, a respeito das quais o Senhor havia alertado Israel, para que não se envolvessem com elas, a fim de não desviarem o coração do povo. Ainda assim, Salomão permitiu que suas escolhas pessoais criassem um ambiente onde deuses estrangeiros dividiam espaço com o templo do Deus verdadeiro. Essas mulheres não eram apenas belas, eram princesas, filhas de reis poderosos, acostumadas a templos suntuosos, rituais ancestrais e altares dedicados a divindades como Astarote, Moloque, Camus e outros. Quando chegavam a Jerusalém, não deixavam para trás sua fé com a bagagem. Muitas traziam imagens, amuletos e até sacerdotisas pessoais. Dentro do harém, rituais discretos eram realizados em segredo, orações murmuradas em línguas estrangeiras preenchiam os cantos menos vigiados. E lentamente, o palácio começou a ser contaminado por uma pluralidade espiritual que contrastava diretamente com o Deus que Salomão havia um dia exaltado no templo. Para algumas dessas mulheres, a imposição da fé israelita era insuportável. Sentiam-se arrancadas de suas raízes, pressionadas a adorar um Deus que não compreendiam, em uma terra onde seu idioma era estranho e seu passado ignorado. Já outras conseguiam influência suficiente para manter viva sua religiosidade. É possível que certas alas do harém fossem separadas por cultura ou fé, criando divisões internas, murmurinhos, desconfiança mútua. E no meio de tudo isso, as concubinas israelitas, criadas na lei de Moisés, observavam em silêncio o sincretismo se espalhando dentro do próprio lar do rei.
Salomão, inicialmente zeloso pela adoração ao Deus de seus pais, começou a permitir concessões. Pequenos altares foram construídos nos arredores de Jerusalém para agradar suas esposas. Em pouco tempo, o rei que havia consagrado o templo com fogo do céu, como registrado em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1, também passou a frequentar lugares de culto pagão por influência das mulheres que amava. O conflito de fé dentro do harém era o reflexo do conflito no coração do próprio rei. Ele não abandonou o Deus de Israel de uma vez. Ele apenas deixou de resistir aos encantos de uma fé pluralista e sedutora. Dentro daquele mundo interno, havia mulheres que se sentiam traídas, outras que se sentiam vitoriosas e algumas que apenas desejavam pertencer a algo. O harém era, ao mesmo tempo, santuário e campo de batalha espiritual. E a primeira noite com o rei não era apenas uma entrega física, era também a abertura de portas para a influência religiosa. Em cada leito, uma semente de crença podia ser plantada. E no coração do rei, essa mistura de fé e desejo começava a minar o fundamento que sustentava toda a sua glória. A fama de Salomão, como o homem mais sábio de sua geração, era conhecida em todo o mundo antigo. Reis e rainhas viajavam longas distâncias para ouvi-lo falar, como relata 1 Reis, capítulo 10, versículo 24. Sua sabedoria era incomparável. Ele conhecia os segredos da natureza, compreendia dilemas humanos com discernimento sobrenatural e escreveu provérbios que até hoje são citados como fonte de conselho. Mas essa sabedoria, que brilhava nos tribunais e nos tratados, parecia não alcançar a intimidade de seus aposentos. No espaço privado de sua vida, a lógica da razão dava lugar aos impulsos do coração e aos caprichos do poder. Não se tratava de ignorância, mas de uma desconexão entre o saber e o viver. Salomão sabia com clareza o que Deus havia orientado sobre não tomar mulheres estrangeiras, como registrado em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 ao 4. Mas mesmo com todo o conhecimento da lei, ele escolheu multiplicar suas esposas e concubinas, tornando-se vítima do mesmo erro que tantas vezes advertiu em seus escritos. A sabedoria dele se tornava como uma fonte selada. Havia água, mas não era acessível onde mais se precisava. As mulheres do harém não viam o rei sábio que julgava causas com justiça. Viam um homem distante, inconstante e, por vezes, contraditório. A insegurança que pairava sobre elas não era resolvida com palavras de conforto ou ensinamentos inspiradores. Havia silêncio onde deveria haver empatia. Enquanto Salomão respondia enigmas diante da rainha de Sabá, dentro do harém, centenas de mulheres se perguntavam se algum dia ouviriam sua voz de novo. Era uma ausência emocional que gritava nos corredores perfumados. Isso nos lembra que a sabedoria verdadeira não está apenas no acúmulo de conhecimento, mas na aplicação dele nas áreas mais sensíveis da vida. Um rei pode governar uma nação com excelência e ainda assim falhar dentro de casa. O domínio público não é garantia de vitória na esfera privada. E quando o trono não se alinha ao leito, o reino inteiro sente as consequências. As escolhas íntimas de Salomão começaram a afetar não apenas sua relação com Deus, mas também sua liderança, seus descendentes e a estabilidade futura de Israel. Salomão provou que é possível conhecer as palavras da verdade e ainda assim tomar decisões que ferem o coração de Deus e o das pessoas ao redor. As mulheres de seu harém eram testemunhas silenciosas dessa contradição. E cada vez que uma nova esposa era recebida, não havia celebração de sabedoria. Havia temor de que a mesma inteligência que fascinava o mundo não fosse suficiente para enxergar o valor humano de quem estava ao seu lado. A entrada de uma mulher no harém de Salomão raramente era resultado de uma escolha própria. Muitas vezes, ela era enviada por seu pai, rei ou nobre, como parte de um acordo político, sem sequer ser consultada.
Seu destino era decidido por interesses superiores e sua vontade pessoal era considerada irrelevante. Isso nos leva a refletir sobre o que significa viver sem direito à própria história. Em Gênesis capítulo 24, vemos Rebeca sendo consultada sobre sua vontade de ir com o servo de Abraão, o que revela que, em alguns contextos bíblicos, a mulher tinha voz. Mas no harém de Salomão, essa liberdade era engolida pelo protocolo real. Dentro do palácio, essas mulheres não podiam sair sem permissão, não tinham direito à expressão religiosa pública, não participavam das decisões do reino e sequer sabiam se seriam chamadas novamente à presença do rei. Suas vidas giravam em torno da espera por reconhecimento, por um sinal, por um momento. Essa falta de autonomia transformava o harém em uma prisão dourada. E mesmo aquelas que aceitavam sua condição não deixavam de sentir a ausência de um direito básico, o de escolher amar ou não amar. O silêncio era a linguagem predominante. Não se expressava dor, não se revelava saudade. Qualquer manifestação emocional poderia ser mal interpretada como desrespeito ou rebeldia. Algumas aprendiam a se calar por medo, outras por costume. O resultado era uma massa de mulheres invisíveis, moldadas por uma estrutura que as tratava como propriedade, não como pessoas. E no centro dessa engrenagem, um rei dividido entre o dever de governar e o desejo de possuir. Essa realidade nos confronta com a diferença entre dominação e liderança. O verdadeiro líder inspira, protege, eleva. Salomão, embora fosse admirado por sua capacidade de julgar com justiça, permitiu que seu harém se tornasse um sistema de opressão silenciosa. Ele podia construir templos, mas não edificava confiança. Podia erguer altares, mas não cultivava relacionamentos. E esse vácuo afetivo pesava sobre os ombros de mulheres que não pediram para estar ali. A ausência de escolha não apagava a humanidade delas. Pelo contrário, tornava suas histórias ainda mais trágicas e profundas. Não eram apenas números no harém do homem mais sábio do mundo. Eram vidas com sonhos, fé, medo e saudade. Mas suas vozes permaneceram caladas, abafadas pelo som dos banquetes, dos acordos e das decisões tomadas sem amor. A arquitetura do Palácio de Salomão era deslumbrante, um reflexo do apogeu do reino de Israel. Salões adornados com ouro, colunas de cedro esculpidas e utensílios de bronze polido davam ao local uma aparência de paraíso na terra. Segundo 1 Reis, capítulo 7, do versículo 1 ao 12, a casa do rei era ainda maior do que o próprio templo, sinal de sua grandeza e vaidade crescente. Mas para as mulheres do harém, esse cenário não era sinônimo de liberdade. Por trás das cortinas de linho fino e dos banhos perfumados, elas viviam em um regime de vigilância, silêncio e isolamento. A beleza do ambiente contrastava com a angústia do confinamento. Poucas dessas mulheres conheciam Jerusalém de fato. Seus passos eram limitados ao interior do palácio e aos jardins cuidadosamente delimitados por muros. Mesmo com servas ao redor, a solidão era inevitável. As janelas davam para pátios internos e o horizonte era sempre o mesmo. As roupas luxuosas não compensavam a ausência de autonomia. Algumas talvez sonhassem com a simplicidade de suas antigas casas, com o cheiro de sua terra natal, com a liberdade de andar pelas ruas, mesmo sem posses. No palácio, tudo era belo demais para ser verdadeiro e belo demais para ser tocado. O silêncio era parte da decoração. A obediência era o perfume que se exigia, ainda mais do que o nardo e o açafrão. Aqueles que caminhavam pelo palácio sabiam que ali tudo se sustentava sobre aparências. A mulher que ousasse demonstrar frustração ou tristeza corria o risco de ser afastada, substituída ou esquecida. Era uma existência pautada por códigos não escritos.
Não havia liberdade de expressão, de fé, nem mesmo de emoção. Apenas o disfarce da serenidade. O esplendor do lugar era uma máscara que escondia a realidade. Muitas ali se sentiam mais prisioneiras do que rainhas. O rei, que escrevia sobre justiça e discernimento, não parecia enxergar o cárcere emocional que se formava à sua volta. Talvez estivesse cego por seu próprio sucesso, encantado com o poder de controlar tudo e todos. Mas enquanto ele recebia embaixadores e administrava tributos, suas mulheres permaneciam em silêncio, muitas vezes esquecidas, como se fossem parte da mobília do palácio. Essa desconexão entre a glória pública e a dor privada é uma das maiores tragédias da história de Salomão. E ela se manifesta com força nos detalhes que a Escritura deixa subentendidos. Esse tipo de prisão não se constrói com grades, mas com a falta de afeto, ausência de propósito e um luxo que isola. O harém de Salomão, aos olhos de muitos, era o auge do prestígio feminino. Mas, para aquelas mulheres, era uma vida suspensa entre o desejo de serem lembradas e o medo de nunca mais ouvirem o próprio nome ser chamado pelo rei. Dentro daquele paraíso de pedra, a liberdade era o item mais raro e o mais desejado. Em meio a tantas mulheres, havia aquelas que se destacavam aos olhos do rei, não por acaso, mas por um conjunto de fatores que incluíam beleza, comportamento, herança e até mesmo influência política. Essas favoritas recebiam mais visitas, presentes especiais e privilégios dentro do harém. No entanto, a posição de destaque vinha acompanhada de um fardo invisível, a constante vigilância das outras. A favorita de hoje poderia ser a mais odiada amanhã. No livro de Esther, capítulo 2, versículo 17, vemos como a graça aos olhos do rei podia mudar destinos. Mas o que a Bíblia não explicita naquele texto, e que a história de Salomão nos permite supor, é que essa graça frequentemente atraía perigos silenciosos. Ser notada entre tantas era, por um lado, uma vitória. Mas também significava viver sob a pressão de manter-se perfeita, irrepreensível, encantadora. Uma palavra em falso, um descuido, e o favor do rei poderia mudar de direção. O favoritismo era como um fogo que aquecia, mas também podia queimar. A mulher favorecida carregava em si o peso de representar um padrão que as outras buscavam alcançar. Isso gerava ciúmes, manipulações e até mesmo traições veladas. O ambiente, já carregado de tensão, tornava-se ainda mais volátil quando uma figura se sobressaía. Não havia garantias. Nenhuma favorita tinha o amor do rei assegurado por tempo indefinido. A instabilidade era constante. O coração de Salomão, como mencionado em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, tornava-se cada vez mais inclinado às mulheres estrangeiras e não ao Senhor. Isso revela que sua atenção era inconstante, impulsiva e muitas vezes desviada por interesses ou paixões passageiras. A mulher que hoje recebia um colar de ouro, amanhã podia ser deixada sozinha sem explicações. A dor do abandono, nesse caso, era ainda maior, pois o alto de onde se cai é sempre mais doloroso. O favoritismo também podia despertar ambições perigosas. Algumas mulheres, ao perceberem que tinham a atenção do rei, buscavam aumentar seu poder dentro do palácio. Influenciavam decisões, aconselhavam o rei em momentos de fraqueza e até tentavam moldar o culto religioso de acordo com suas crenças. Isso transformava o harém em um espaço político, onde nem tudo se decidia com o corpo. Havia também disputas de intelecto, influência e espiritualidade. E nesse jogo, muitas se perdiam. Estar entre as favoritas de Salomão era, portanto, um privilégio ambíguo. Dava acesso, mas também expunha. Oferecia prestígio, mas com riscos emocionais e espirituais profundos.
As que conseguiam suportar essa posição com sabedoria e fé talvez tivessem paz por um tempo. Mas, para a maioria, o favoritismo era uma bênção com gosto de maldição, um reflexo da instabilidade afetiva de um rei que, apesar de sábio, deixou-se levar por um coração dividido. A primeira noite com Salomão não era apenas um encontro íntimo, era uma cerimônia velada que podia transformar o rumo da vida de uma mulher para sempre. Aquelas que agradavam o rei ganhavam uma nova posição dentro do harém. Mais acesso, mais atenção e, em casos raríssimos, a possibilidade de gerar filhos que poderiam se tornar príncipes. A noite, então, tornava-se uma espécie de julgamento final. Uma aprovação ali podia ressignificar anos de espera. Já a rejeição deixava marcas profundas, invisíveis aos olhos, mas eternas na alma. Em Ester, capítulo 2, versículo 14, aprendemos que aquelas que não eram escolhidas voltavam para uma casa secundária do harém, sem esperança de retornar, a não ser que o rei as chamasse pelo nome. O impacto psicológico dessa experiência era devastador. Algumas mulheres entravam nos aposentos reais cheias de expectativas, de perfumes, de conselhos decorados. Outras iam em silêncio, com o coração pesado, como quem vai para um sacrifício. Mas todas sabiam que, após aquela noite, sua história mudaria, para o bem ou para o completo esquecimento. A ausência de retorno era um silêncio mais doloroso do que a rejeição verbal. O rei simplesmente não chamava mais. E naquele mundo, isso significava o fim. As que agradavam, por outro lado, passavam a lidar com um novo tipo de desafio, o de se manter relevantes. Já não bastava ter conquistado o rei uma vez, era preciso renovar esse encanto, dia após dia. A vida deixava de ser uma espera passiva e se tornava uma disputa contínua por afeto, lembrança e atenção. A noite inicial era apenas o início de uma jornada emocional intensa. E, em muitos casos, o que parecia vitória era apenas o início de uma nova forma de escravidão emocional. Essa estrutura cria um contraste profundo com o ideal bíblico de casamento, como descrito em Gênesis capítulo 2, versículo 24, onde homem e mulher tornam-se uma só carne em uma união de amor, cumplicidade e propósito. No harém de Salomão, o casamento era um ritual sem alma, uma formalidade sem intimidade real. O amor era substituído pela estratégia e a aliança pela aparência. Isso minava não apenas o coração das mulheres, mas também a integridade espiritual do próprio rei. Cada noite, portanto, era carregada de significado, de esperança e de dor. Para muitas, era o momento mais marcante da vida, não por causa do rei, mas por causa da transformação que ela trazia. E essa transformação, longe de ser romântica, era, na maioria das vezes, uma ruptura. Uma linha tênue entre ser lembrada ou esquecida. Uma sentença velada proferida sob véus de seda e palavras escassas. Não foi de um dia para o outro que o coração de Salomão começou a se desviar. A inclinação foi sutil, progressiva, como uma rachadura quase invisível em um muro de pedra. A multiplicação de alianças matrimoniais, que pareciam inofensivas aos olhos da política, acabou se tornando a porta de entrada para o colapso espiritual do rei mais sábio da história de Israel. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 3 ao 4, declara com clareza que suas mulheres fizeram com que ele se desviasse, e seu coração já não era mais perfeito para com o Senhor, como o de Davi, seu pai. O que era para ser uma aliança política se tornou uma distração espiritual. Essas mulheres não apenas influenciaram suas decisões, mas moldaram sua devoção. A presença de deuses estrangeiros, como Astarote e Moloque, dentro dos limites do reino, contaminou o que antes era um lugar de adoração pura. Salomão, que um dia clamou por sabedoria para governar com justiça, agora edificava altares para agradar as religiões de suas esposas.
Isso não foi apenas um gesto de tolerância, foi um abandono. As palavras que outrora exaltavam a fidelidade a Deus, agora eram silenciadas pelo eco de vozes que sussurravam nomes de outros deuses no interior do palácio. Esse desvio não apenas afetou sua relação com Deus, mas também desestruturou a identidade espiritual de Israel. O rei era mais do que um governante. Ele era um modelo. Se o coração dele vacilava, o povo também se sentia livre para fazer o mesmo. O sincretismo religioso começou a se espalhar como uma erva daninha entre os jardins do templo. O fogo que um dia desceu do céu em resposta à sua oração no altar, agora parecia distante, apagado pelas cinzas da idolatria. O contraste entre o início do reinado de Salomão e seus últimos anos é chocante. De um homem que inspirava temor e reverência, ele se tornou alguém que provocou a ira do próprio Deus. A consequência não demorou a vir. O Senhor levantou adversários contra ele, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 11, versículo 14. A paz que havia marcado seus dias começou a se desfazer, e a promessa da aliança com Davi sofreu um duro golpe. O preço da idolatria foi a fragmentação da nação. Dentro do harém, talvez algumas mulheres nem soubessem que haviam sido instrumento de ruína espiritual. Outras, conscientes de seu poder, viam com orgulho o rei ceder. Mas, para Salomão, cada concessão foi uma perda. E nesse caminho sem volta, o coração que deveria estar totalmente entregue a Deus foi sendo diluído entre 1000 outros desejos, 1000 vozes, 1000 noites. E nenhum arrependimento visível até o fim de sua história. A Bíblia é precisa ao registrar os feitos de Salomão, sua sabedoria, seus escritos e sua glória. Mas há um silêncio eloquente em relação às vozes das mulheres que habitaram seu harém. Nenhuma delas tem falas registradas. Nenhum nome é detalhado além da filha de Faraó e das referências genéricas às suas origens. Esse silêncio, contudo, não é sinal de irrelevância. É, antes, um espaço que convida à reflexão sobre as vidas que foram vividas fora do foco dos holofotes históricos. Em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, Salomão escreve que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E talvez essas palavras reflitam também o peso das relações superficiais que ele manteve com tantas mulheres. A ausência de detalhes sobre suas esposas e concubinas não significa que suas histórias não importavam, mas sim que não eram prioridade para os registros oficiais. Ainda assim, o impacto delas foi profundo. Mudaram o destino espiritual de um rei e, por extensão, de uma nação. O grito não registrado dessas mulheres ecoa nas entrelinhas do texto sagrado, convidando-nos a imaginar, a lamentar e a aprender. Elas foram moldadas, feridas, esquecidas e usadas, mas também foram agentes de influência, mesmo que às custas de sua própria dignidade. A Bíblia é um livro que dá voz aos marginalizados em muitos momentos. Mulheres como Ruth, Esther, Ana e Maria são destacadas por sua fé, coragem e papel na história da salvação. Por isso, o silêncio em torno das mulheres de Salomão é ainda mais perturbador. Esse contraste ressalta que nem todo relacionamento tem valor redentor e nem toda presença deixa legado honroso. Quando o vínculo é pautado em desejo e não em aliança, o silêncio é inevitável. Esse vazio narrativo também é um espelho da realidade de muitas mulheres até os dias de hoje. Vidas escondidas atrás de rostos bonitos, relacionamentos marcados por uso e abandono. Histórias que ninguém se preocupa em contar. O harém de Salomão não está apenas no passado. Ele se repete em palácios modernos, disfarçado de poder, beleza e prestígio, onde o grito da alma ainda é abafado por estruturas de dominação. O silêncio da Bíblia sobre essas mulheres não deve nos acomodar, mas sim nos provocar. É um convite para darmos voz à dor esquecida,
a influência não reconhecida e a dignidade ignorada. O que não está escrito nos chama à responsabilidade de enxergar além do texto, para que hoje, em nossa geração, nenhuma mulher precise mais gritar em silêncio para ser lembrada. A história das mulheres no harém de Salomão é mais do que um relato do passado distante. Ela ainda ressoa com força no íntimo de muitas mulheres contemporâneas. Embora os contextos tenham mudado, as estruturas de opressão emocional, espiritual e relacional continuam presentes. Quantas ainda vivem como se estivessem em palácios luxuosos por fora, mas mergulhadas em solidão e invisibilidade por dentro? A Bíblia, em Provérbios capítulo 31, versículo 10, exalta a mulher virtuosa como alguém de valor muito superior ao das joias. No entanto, por séculos, muitas foram tratadas apenas como adornos e não como almas. O eco das noites não registradas no Palácio de Salomão alcança as salas de espera de muitos lares modernos. Mulheres que esperam ser vistas, valorizadas, reconhecidas. Mulheres que tiveram seus corpos desejados, mas seus corações ignorados. O mesmo desejo por controle, posse e aparência que dominou o coração do rei pode ser visto hoje em relacionamentos sem profundidade, onde a beleza é exaltada, mas a essência é negligenciada. Essa reflexão também toca nos homens. Quantos, como Salomão, buscam preencher vazios com conquistas, mas acabam espiritualmente empobrecidos? Quantos constroem impérios emocionais com 1000 conexões, mas nenhuma aliança verdadeira? A história do rei sábio que se perdeu em sua própria grandeza é um alerta para uma geração que valoriza mais o prazer do que o compromisso, mais a imagem do que a verdade. O chamado hoje é para que tanto homens quanto mulheres reencontrem o propósito divino para os relacionamentos. Que haja comunhão em vez de competição, aliança em vez de uso, amor que edifica em vez de poder que subjuga. Que as vozes, antes silenciadas, agora sejam ouvidas com atenção, respeito e compaixão. A história de Salomão não precisa se repetir. Ela pode nos ensinar. E ao olhar para o passado, que cada mulher se lembre, você não é invisível aos olhos de Deus. Mesmo que a história não tenha registrado seu nome, o céu conhece sua dor, sua luta e sua verdade. O eco das dores do harém pode ser curado pela voz do Deus que valoriza o coração mais do que a aparência e que vê, honra e restaura cada mulher, independente de onde ela tenha vindo. Quantas histórias já passaram despercebidas ao longo da vida? Mas aqui, cada uma delas encontra voz. Se essa reflexão acendeu algo em seu coração, escreva nos comentários o que mais tocou você. Compartilhe com quem também valoriza o que a maioria prefere ignorar. E se ainda não fez parte dessa comunidade, inscreva-se. Sua presença aqui faz toda a diferença.